questão 1 aí. O corpo da figura tem massa igual a 5 kg e o plano inclinado liso forma um ângulo θ com a horizontal, tal que cosseno de θ é igual a 0,6. Sabendo que g, que é a gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Na letra A ele pede a aceleração do corpo. Olha só, antes de começar a questão, você tem que considerar algumas coisas aqui no enunciado, né? Por exemplo, quando ele fala que o plano inclinado ele é liso. Ó, se reparar aqui, ó, ele é liso. Então, quando ele fala que é liso, é um sinônimo para você entender que não há atrito naquele plano ali, naquela superfície. Então, sempre que você olhar uma questão e falar não tem a superfície é lisa, é desprovida de atrito, é tudo para indicar que não vai ter atrito naquela região ali. Mas só por ele ter falado que é liso, você pode anotar aí se você quiser, liso, é porque não tem atrito. Sem atrito. Assim como no lançamento, na queda livre, né? Ou em movimentos verticais, quando ele fala um corpo foi abandonado, é um sinônimo para dizer que a velocidade inicial é nula, é zero. Aqui, o sinônimo de não ter atrito é liso. Entende? É mais ou menos isso. Tá, beleza. Ele quer aceleração do corpo. Galera, olha só. Num plano inclinado, se vocês forem parar aí para analisar, eu vou desenhar ele aqui do lado. A gente tem um plano inclinado e tem algumas forças, né, importantes que sempre estão aí no plano inclinado nas provas aí. E olha só, a gente tem aqui o seguinte. Vou colocar um bloco mais ou menos aqui e vou analisar as forças que atuam nesse bloco. Por exemplo, para cá, ó, descendo o plano, descendo, tem uma componente da peso que a gente chama Px. Ó, vou pegar bem no centro de gravidade da figura aqui e descendo o plano tem uma forcinha chamada, que é uma componente da peso, Px. E para cima tem a força de contato entre o bloco e o plano, que a gente chama de força o quê? Normal. É o contato do bloco com o plano inclinado. E aqui, bem aqui contrária a essa normal, tem uma força que é a PY, que é a componente da peso. E você fala assim, que componente é essa, Lon? Olha só. Se vocês forem fazer essa decomposição aqui, lembra que eu falei, fez a decomposição, traçou o peso aqui, morre as duas, Px e Py. Então, olha só, o que tem aqui é o peso, que está apontado para onde? Para o centro do planeta. Tá aqui a força peso. Essa força peso que o planeta Terra exerce nos corpos, ele está puxando esse bloquinho azul para o centro do planeta, para o centro dele aqui. Gera duas componentes, Py e Px. Entendeu? Essa Px e essa Py são componentes aí criadas a partir da força peso. Se não tivesse essa força peso, não ia ter Px e não ia ter Py. Então, essa aqui, Px e Py, são componentes. Beleza. Aí, olha só, como é que a gente calcula Px e Py? Que está em diversas questões aí. Essa Px aqui, ela vai ter relacionado ela com o ângulo. Então, vou colocar de vermelho. Esse ângulo aqui que ele der, que ele deu ali, que está aqui, ó, θ, ele está aqui, θ. Ele vai ser o mesmo ângulo. Aí você vai falar assim, por quê? Por causa de semelhança de triângulos. Ele vai ser o mesmo ângulo que vai estar aqui, ó. É o mesmo.
Percebe que aqui tem um triângulo retângulo. E o plano inclinado é um triângulo retângulo. Então, por semelhança, você vê que aqui, ó, se você fizer a prova aí, aqui é θ. Beleza? Então, olha só. Como é que fica a componente Px e Py? Essa Px, que é a componente do peso que está descendo o plano, ela é dada por Px, ó. Px é igual a peso seno do ângulo. Olha só, Px é P seno. Luan, tem um mnemônico, tem alguma coisa para me gravar? Cara, ele não tá descendo. Então você faz assim, ó. Descendo. Tem gente que fala descendo, né? Subindo, ó. Subindo. Tem gente que fala soprano. Então, descendo, você vai falar assim, descendo, para lembrar do seno. E se ele tá aqui, ó, essa PY aqui, ó, é a projeção no eixo Y do peso. Vai ficar P cosseno. Luan, tem mnemônico para gravar cosseno, ele tá com o ângulo. Pode lembrar assim. E o outro você pode botar tá descendo ou pode lembrar ele tá sem o ângulo. E Px realmente tá sem o ângulo, aqui não tem um ângulo θ. Então, são essas duas componentes aqui essenciais que você tem que ter como se fosse o seu CPF aí. Px é igual a P seno, Py é igual a P cosseno. Beleza, agora sabendo isso aqui... e tem que saber que peso é massa vezes gravidade. Sabendo isso daí, a questão vai ficar tranquila, tá? Tem que saber isso aqui. Aí olha só, ele pede a aceleração do corpo. Vamos aqui fazer a letra A então. A aceleração do corpo, como é que a gente vai fazer? O corpo ele tá fazendo o que? Ele tá descendo, certo? O corpo tem massa igual a 5, plano inclinado, forma um teto horizontal. Ele quer aceleração. O corpo tá descendo. Se você tiver no corpo... Luan, ele poderia estar em equilíbrio. Cara, ele poderia estar parado. Como é que a gente sabe que ele está descendo? Porque na letra A ele quer aceleração. Não faz sentido pedir aceleração do móvel, do corpo, se ele está parado, entendeu? Então a aceleração ele só pode estar descendo. Luan, ele está subindo. Ele está subindo não, cara. Por enquanto não. Não foi dito nada disso. Então a letra A, aceleração do corpo. Se ele está descendo, a única aceleração, a única força resultante é a Px. Ó. Tem alguma força a favor do plano sem ser a Px? Não tem não. Então olha só. A única força resultante é a Px. Na direção descendo o plano. Só que força resultante é massa vezes aceleração. E Px tá aqui, ó. Px tá ali. Quem é Px? É P seno do ângulo. Então vem Px é P seno do ângulo. Seno de θ. Aí, ó, massa vezes aceleração é igual. Quem é peso? Peso é massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Troquei peso por mg e repeti o seno aqui. O que você pode fazer aí que você está vendo? Você pode simplificar a massa de ambos os lados, que você está falando do mesmo corpo. É o mesmo objeto. Então a aceleração ela é dada por g seno θ. Luan, eu vou gravar essa fórmula. AG seno θ. Você não vai não. Se você fizer isso, você está desconstruindo aí todo o pensamento aí na física em relação ao plano inclinado, porque se ele der atrito e você jogar AG seno θ, já era. Você erra a questão. Nesse caso em específico não tem atrito, então a única força resultante no eixo X ali, que é descendo o plano, é a Px. Nesse caso, nessa questão em específico pode ser, então você não vai gravar nada. Entendeu? Você vai pensar na situação, nas forças, e depois você vai
começar a fazer as contas. Então, não, só nesse caso que dá pra fazer isso. Ah, Luan, tem outro caso parecido? Pode ter. Mas não vai gravar AGC no θ, não. Então, vamos lá. A aceleração, ela é igual a 10 que multiplica seno de θ. Luan, não tem o seno de θ. Mas aí, olha só, lá da matemática, você tem que trazer para a física. Lá da matemática, você tem que trazer para a física que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo tem que dar igual a 1. Isso aqui é uma formulazinha infantil, vamos dizer assim, para você não ter medo dela, para transformar de seno para cosseno. É só isso. Ela tá te ajudando, né? Como se fosse uma amiga, tá te ajudando a transformar seno em cosseno. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou jogar ali porque ele só deu cosseno. Então vamos lá. Seno ao quadrado que eu quero achar, né? Eu quero achar o seno. Então seno ao quadrado de θ é igual a 1, que já estava lá, menos. Por que menos, Luan? Porque o cosseno vai passar para lá diminuindo. Ele tá positivo, vai passar para lá negativo. Beleza? Então olha só, seno ao quadrado de θ. Luan, eu não quero ao quadrado, eu quero só o seno, calma. 1 menos. Quem é cosseno ao quadrado? Luan, ele deu cosseno, mas se a gente elevar ao quadrado, vai ficar 0,6 ao quadrado. Beleza? Então olha só, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos. Quem é 0,6 ao quadrado? Se você tiver com dificuldade de fazer isso, dá 0,36. Mas se você tiver com dificuldade, você pode falar que 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. E se você elevar esse camarada aqui ao quadrado, ele dá 36, porque 6 ao quadrado é 36, sobre 100. E aí fica 0,36. Beleza? Caso você esteja com dificuldade de olhar direto, não tem problema nenhum. Tá? O importante é acertar a questão. Então vai cá, vem aqui. 0,36 aqui, ó. Se você fizer 1 menos 0,36, vai dar 0,64. Luan, eu tenho dificuldade de tirar a raiz de 0,64. Transforma em fração que você não vai ter mais. Isso aqui dá 64 sobre 100. Tira a raiz em cima e raiz embaixo, porque a gente tem que passar esse quadrado aqui tirando raiz. Vai dar 64, a raiz dele é 8. E raiz de 100 é 10, dá 0,8. Então, toda vez que você tiver um cosseno valendo 0,6, você vai ter um seno valendo 0,8. Você entendeu o que eu acabei de falar? Toda vez que você tiver um cosseno igual a 0,6, o seu seno obrigatoriamente tem que dar 0,8. Porque se você fizer 1 ao quadrado mais o outro ao quadrado, vai dar sempre 1. Sempre. Então, ao invés de você perder esse tempo que eu demonstrei aqui pra você, você vai direto e se cosseno é 0,6, seno é 0,8. Beleza? Isso faz você ganhar um tempo danado aí. Mas eu tenho que mostrar, né? Porque eu tô explicando. Então, a aceleração, galera, eu falei que vai ficar 10 vezes seno de θ. Então fica 10 vezes... O seno de θ é 0,8. Por quê? Porque o cosseno é 0,6. Então a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então se ele pede isso na letra A, né? Então vem aqui, ó. A letra A tá feita. O que eu vou fazer aqui? Ou você copia esse plano inclinado com essas informações que eu passei, ou você tira um print que eu vou apagar, ou também pode voltar o vídeo. Eu vou apagar aqui porque eu já sei isso de cabeça. Deixa eu apagar aqui. Tá apagando tudo, Luan. É. Beleza. Agora na letra B ele pergunta: a força paralela ao plano necessária para que o corpo fique em repouso. Olha só, agora eu vou usar ali a própria figura aqui que o elaborador colocou
para calcular a letra B. A letra B, ele está pedindo a força que é paralela ao plano necessária para que o corpo fique em repouso. Repouso tem forças de mesma direção e sentidos opostos. Olha só, o que você quer dizer com isso? Se aqui a gente já aprendeu que tem uma PX descendo aqui o plano, tem uma PX ali, ó, contrária, tem que ter outra força. Luan, por quê? Porque ele quer paralelo. O que é paralelo ao plano? Eu tenho um plano inclinado aqui, ó. O que é paralelo? É isso aqui, ó. Olha uma força paralela ao plano. Olha outra força paralela ao plano. Paralela quer dizer que tem mesma inclinação. Essa tem mesma inclinação que essa aqui, que tem mesma inclinação que o plano. Entendeu? Vocês vão ver isso em geometria analítica. Então, olha só. Se é paralelo ao plano, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma força contrária à força que faz esse bloco descer para que ele fique em equilíbrio. Ora, tem que ser uma igual a PX, só que contrária. Ah, Luan, é tipo cabo de guerra, né? É uma força puxando para ele subir e outra para ele descer? Isso. Eu vou chamar essa força de F1. Só que ele disse que tem que ser o quê? Ficar em repouso. O que é repouso? Força resultante igual a zero, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não vai ter força resultante? Isso tem que ser igual a isso. Ah, Luan, se tivesse um cabo de guerra, uma pessoa fazendo uma força para cima com a mesma intensidade que uma força para baixo, o bloco ficaria em equilíbrio, ele não ia subir nem descer. Isso. A gente vai vir aqui e vai falar que F1 é igual a PX, tá? Mas, Luan, você falou que a força resultante tem que ser nula. Isso, galera. Força resultante, aí na questão seria o quê? Aquele que está descendo e aquele que está atrapalhando. Beleza. Mas como eu falo que ela é zero, quando eu colocar PX menos F1, passa o F1 para lá. Passa para lá para a esquerda. Vai ficar que F1 é igual a PX. Então, se você falar que uma força é igual a outra, ou que a força resultante é zero, é a mesma ideia. Você só vai ter que botar zero aqui e passar ela para lá. É o que a gente já fez aqui, ó. Isso é igual a isso. Beleza, então deixa eu apagar aqui. Tá. Só que você sabe quem é PX. Eu esqueci. PX, ó, é MG seno. Lembra? D seno. Então, ó, MG seno do ângulo. Se o cosseno é 0,6, o seno tem que ser quanto? 0,8. A massa é 5, a gravidade é 10, o seno é 0,8. Então essa força aí que ele pede na letra B dá 10 vezes 0,8 é 8, 8 vezes 5, 40. 40 newton. Então pode ir lá na letra B e colocar aqui, ó. A força aí pedida, eu estou colocando como F1, 40 newton. 40 newtons. Beleza? Então eu vou apagar aqui. E vamos embora. A força paralela ao plano necessária para o corpo subir com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, agora tem uma aceleração. O que você deve saber é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui que eu vou explicar. Apagar aqui. E apagar aqui. Olha só. Agora o corpo está subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que você deve saber é o seguinte. Se a aceleração está apontada para cima, por quê, Lô? Porque o corpo está subindo. Está subindo e ele fala. Eu não estou acreditando na aceleração, não. Porque a aceleração ela não diz para onde o corpo está indo. Ela diz para onde o corpo gostaria de ir. Mas ele está falando que o corpo está subindo.
Se ele fala que o corpo está subindo com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração está subindo no plano. Só o que acontece, quando a gente analisa a aceleração, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido que a força resultante. Então a gente percebe que a força resultante também está subindo o plano, também está para cima do plano inclinado. Então olha só, a força paralela ao plano é necessária para subir. Então tem uma força aqui que eu vou chamar de F2. E contrária a essa F2 tem a PX. PX está sempre presente, Luan, sempre presente. A gente pode ter 500 forças para cima, PX vai ter sempre presente. Então olha só, na letra C, ele pede essa força. Só que se a força resultante está para cima, é a F2 que é maior. É a F2 que está ganhando a PX, por isso que o corpo está subindo. Então o que a gente vai fazer? F2, que é a que está para cima, menos a força que está atrapalhando, PX. Tem que ser igual à força resultante. Então F2, que é o que a gente quer. PX, você vai passar para lá, somando, mais FR. Então essa F2 é igual. Quem é PX? Você sabe, mg seno θ. Quem é força resultante? Massa vezes aceleração. Então essa F2 coloca a massa em evidência, porque ela está tanto aqui no início, quanto aqui ó, no fim, multiplicando a aceleração. G seno θ mais A. Então essa F2 que ele pediu, qual é a massa? 5. 10 da aceleração. Seno, você sabe que é 0,8. Qual é a aceleração que ele está subindo o plano? 2. Acabou. Acabou o problema. Esse 5 aí tá barrigudo. Tá barrigudo. Agora ficou mais ainda. Deixa ele engordar. Ele tá feliz. 10 vezes 0,8 é 8. 8 mais 2. Ó, 10 vezes 0,8 dá quanto? Dá 8. Mais 2, 10. Então a resposta é 50 newton. Deixa eu botar aqui. Beleza, então ó, olha só. Na letra C, a F2 é igual a 50 newtons. Luan, por que você chamou um de F1 e outro de F2? Primeiro para diferenciar. Imagina se eu chamo as duas de F. É loucura, né? Aí olha só. As forças são diferentes, né? Tem intensidades diferentes. Então eu chamo uma de F1 e outra de F2. Luan, eu queria chamar uma de F não sei o que e a outra de F. Pode chamar. Tá? Tranquilo. Então a questão 1 é isso. A letra A dá 8 metros por segundo ao quadrado, a letra B 40 newtons e a letra C 50 newtons.